Oi para todos, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre os extraterrestres. E hoje eu quero aqui falar sobre os Greys, né? Os famosos cinzentos, que ao longo da história tem uma participação muito grande na vida de nós seres humanos aqui na Terra. Dizem as lendas e os espiritualistas e os ufólogos, entre pesquisadores e simpatizantes dentro do universo extraterrestre, muitos dizem que os Greys é uma raça que foi designada a um tipo de monitoramento para com os seres humanos, né? E então eles ficam encarregados de fazer abduções, de fazer intervenções no planeta, e o relacionamento deles com os seres humanos, pelo que a gente vê nos relatos, nos documentários e nas notícias, é que sempre é eles que abduzem, né? Na grande maioria das vezes. E dizem os pesquisadores, ufólogos, espiritualistas, que essas abduções têm um propósito. E muitas das vezes é fazer exames com essa pessoa que foi abduzida, introduzir chips, entre outras tecnologias, no corpo desse humano que foi abduzido, né? E muitas das vezes tem relatos de implantação de uma vida, de um feto extraterrestre, né? Em um corpo de uma mulher. Um tipo de inseminação artificial para um tipo de hibridização da raça humana e extraterrestre Grey, ou humana e extraterrestre barra uma outra raça. Os relatos que a gente vê por aí. Bom, falando das abduções, pelo que sai de notícia do objetivo das abduções, não é que seja uma verdade absoluta, né? Então, essas abduções têm motivos que é desconhecido por nós, mas pelo que se dá a entender, pelo que os pesquisadores falam e pelo que se ouve dentro de sessão de regressão de memória através da hipnose, as pessoas relatam o que realmente aconteceu perante aquele momento da abdução. Então, dentro dessas informações, as pessoas conseguem ter a memória de praticamente aonde estavam, com quem estavam, como eram os seres e qual era o objetivo daquela abdução. Então os Greys têm esse papel. É um tipo de monitoramento, é um tipo de trabalho operacional dentro de um tipo de gerenciamento do corpo biológico humano. Pelo que se percebe, é isso até o momento. E há muitos relatos que os Greys acompanham as pessoas desde o nascimento. Há muitos relatos dentro das regressões de memória, e há também relatos de pessoas de mais idade que falam que de tempos em tempos viam um ser cabeçudo, de olhos grandes, que aparecia. Então, correlacionando,
com os relatos de regressão de memória. Não que seja a verdade absoluta, porém os relatos das pessoas e é o que os pesquisadores, ufólogos e espiritualistas e simpatizantes acreditam até o momento. Dentro disso, os Greys também reza a lenda que eles têm um lado negativo. Muitos acreditam que esses seres Greys são negativados. Tem um lado da ufologia espiritualista e crê nisso. Acredito que os Greys é um tipo de raça submissa de outras raças. Muitos também acreditam que os Greys são um tipo de máquinas que foram criadas para essa finalidade operacional com os humanos. Há uma possibilidade? Há uma possibilidade. Dentro das sessões de regressão de memória da Cássia Faria, se vê muitos Greys atuando nessa coisa de implantação de chip e tecnologias. Tecnologia genética espiritual, podemos assim dizer. Como eu sou apenas um pesquisador e vou somando informação e mantenho a mente aberta para crer nas possibilidades perante o meu desconhecimento de causa. E porém, dentro da linhagem Grey, podemos dizer assim, se há alguns tipos de Greys. Há Greys que tem aí uns 90 centímetros, é o relato das pessoas, 1,5 m, 1,70 m, há Greys que são bem altos e vai variando até Greys de 30 centímetros, é o que falam. Muitos chamam os Greys de Zeta, acreditando que eles vieram de Zeta Reticuli. É o que as pessoas falam da morada dos Greys, podemos assim dizer. Porém, não é uma verdade absoluta. Eles podem ser de lá? Podem serem de lá. Mas possivelmente, para um ser que vem do universo ou de dimensões e dimensões, pode ser que ele venha de qualquer lugar. A gente não conhece o potencial evolutivo desses seres que estão aí na história, dentro do relacionamento com os humanos, com suas abduções. Como eu sou apenas um pesquisador, acredito em tudo um pouco. Porém, também se percebe que os Greys, eles têm uma característica fria. E muitos relatam que o tipo de comunicação que eles passam é uma comunicação telepática. Assim, relato de pessoas que foram abduzidas, e que lembram daquilo conscientemente, e relato de pessoas que foram abduzidas e que tiveram essa lembrança através de uma regressão de memória. Então é tudo muito interessante, é tudo muito avançado e ao mesmo tempo muito complexo e intrigante, mas que é de fascinar a mente de um pesquisador assim como eu, e ver que realmente é uma coisa da gente ter a mente muito aberta para poder crer na existência desses seres. E com essas abduções, relatam também os pesquisadores, os entendedores de casos ufológicos e casos de abdução, que os Greys conseguem implantar memórias e apagar memórias. Então, se eles quiserem apagar toda a memória da abdução, eles apagam. É por isso que as pessoas vão procurar uma regressão de memória com um profissional da área, para poder lembrar o que aconteceu.
Porque as pessoas têm uma percepção de um tempo que foi perdido. E entre manchas no corpo, entre outras evidências que eles encontram em sua casa, em suas vidas, e vão buscando ajuda e informações e chegam na tal regressão de memória. Parece que o apagar a informação da abdução pelos seres Greys, parece que essa informação ela é apagada a nível consciente, porque se consegue lembrar dessas informações dentro de uma regressão de memória. Não é que seja verdade, tá? É um estudo, é uma ciência, e que muitos terapeutas, muitos doutores usam essa técnica da regressão de memória, não necessariamente para casos de abdução de seres extraterrestres, acreditando na existência deles, mas que tem ajudado muitas pessoas ao longo do tempo. Então, a regressão de memória resgata o que aconteceu na abdução, tá? E para manter a mente ainda mais aberta, lá no fundo, não sabemos na totalidade, acreditando que realmente os seres extraterrestres existam, que os Greys existam, lá no fundo a gente não sabe do real motivo deles virem à Terra, deles abduzirem os humanos, Lá no fundo a gente não sabe. A gente passa a dar um crédito dentro de pesquisa e dentro de alguma experiência pessoal que a gente pode comprovar para si mesmo, Aqui eu não quero que ninguém acredite em mim, aqui não é a verdade absoluta, mas é apenas o resultado das minhas pesquisas, tá? E tomara que os Greys existam, e entre outros seres existam, por que não? E que venham à Terra, que se tudo faz parte de um plano maior, não sabemos, então tudo segue aí o propósito para o qual foi criado. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.